É a peça que faltava. Zagueiro meia pintando no tricolor, Gabriel. Vamos bater um papo aí sobre isso, conversar aí sobre o mercado da bola. Tem informação aí de bastidor importante sobre o Rames Rodrigues, que tá saindo aí do São Paulo. Vamos falar sobre renovação de contrato aí de novo jogador aí, meu querido. E se muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo, você que tá chegando, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa lá com a pancada, amassa esse like aí, que é importante aqui pro crescimento do canal. Belezinha, meu parceiro? Então vamos para as notícias do São Paulo, rapaziada. Ontem a gente teve aí o tricolor vencendo o Água Santa por 3-0, né, cara? Primeiro jogo aí pós-título da Supercopa do Brasil, o time todo reserva aí, tá? E o Carpini, vamos começar falando da coletiva do Carpini ontem, cara. Ele falou aí sobre alguns assuntos. Primeiro, né, justamente sobre ontem ele botou o time reserva completo, né? Todo o time reserva aí. E ele falou da capacidade do elenco, né? Que coisa que a gente sempre comenta, que a gente sempre fala, que agora o elenco tá bem melhor que o ano passado, tem mais opções aí. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas: hoje ficou muito nítida a capacidade do elenco, como o grupo é forte e comprometido. Claro que durante a partida enfrentamos dificuldades, alguns momentos ruins. Quando você roda o elenco, começa a não ter uma sequência com a mesma formação. E é natural que isso aconteça. O mais importante é a disposição e a vontade de fazer. Dentro disso, começam a surgir mais oportunidades, né? Não só o Patrick, mas fiquei também muito feliz pelo Juan, porque fez o gol. É um cara que trabalha bastante e já vem merecendo. Fecha aspas aí para o Carpini, né? Falando da capacidade do elenco, né? Comentou sobre o Patrick aí, e principalmente sobre o Juan. Ele elogiou muito o Juan aí, de que é um cara que precisa fazer gol, que trabalha muito. E cara, a questão do Juan que eu achei estranho foi o seguinte: ele aí é o reserva do Caleri, né? Lembrando que o Thales Vander foi vendido, São Paulo negociou ele aí. O reserva do Caleri é o Juan. Só que ontem, cara, o Caleri não jogou, foi poupado e o Juan era banco. O Juan foi banco, foi reserva do time reserva, né? Aí que fica a questão: como é que funciona essa situação aí? Achei bem estranho o Juan não ter jogado aí como titular. Entrou no segundo tempo e entrou muito bem, tá? Gostei da partida aí do Juan, pô. Tinha feito uma boa jogada logo no início aí que ele entrou. Fez o gol, né? Bela cabeçada antecipando o zagueiro. E depois deu um passe lá, acho que foi pro Luciano ou foi pro Nicão fazer o gol, que acabou que não saiu aí o gol, né? Achei que ele entrou bem, mas essa que é a questão, cara. Por que ele entrou só no segundo tempo? Será se por causa da confiança, que ele não tá confiante aí? Ou o Carpini não confia no Juan? Aí fica a questão, porque, pô, se o cara não confia no Juan, aí ferrou, aí só tem um Caleri, né? Então é uma questão aí que tem que observar, né? Sobre o Rames, evidentemente, que iam perguntar pra ele sobre a questão do Rames Rodrigues, né? E tá aqui, ó. Carpini confirma a saída de Rames do São Paulo, rapaziada. Olha só. E garante que não há pressa para reforçar. Olha só. Ele falou o seguinte, ó. Abre aspas. O nosso período de convívio foi curto. Não tenho o que falar do atleta e do ser humano. O que atrapalhou um pouco foi o controle de carga que fizemos na pré-temporada por um incômodo na panturrilha. Ele já tinha tido na seleção essa lesão. Começamos a cuidar dela para ele ter condições o quanto antes. Mas o interesse do próprio atleta de sair não é um assunto meu. Tecnicamente, o que ele representa e representou para o futebol, a gente já sabe. Seria até redundante da minha parte. Vamos entender os processos. Não foi uma decisão técnica. Não foi uma decisão do clube. Foi uma decisão do próprio atleta. Fecha aspas aí para o Carpini, né? Comentou isso sobre a questão do convívio, né? Que foi curto, né? Evidentemente, né? Porque o Carpini tem um mês de São Paulo aí. E falou também que ele tem esse problema na panturrilha, um incômodo na panturrilha, coisa que ele falou também, ele confirmou, né? Foi a primeira vez que o Carpini falou sobre lesão, né? Sobre problema na panturrilha aí. Foi na entrevista que ele deu, acho que foi segunda-feira, para os donos da bola lá no Neto. E ele deixa uma coisa bem clara, que todo mundo já sabe que é coisa bem clara. Ele que pediu para sair, né? Não foi o São Paulo que quer rescindir, ou o Carpini que não conta com ele, nada disso. O Carpini contava com ele, a gente até comentou no vídeo de terça, eu acho, de que a informação que o Alexandre Vieira trouxe, que o Carpini conta com o Rames até para jogar ontem contra o Água Santa, né? E ontem mesmo, no dia do jogo contra o Água Santa, pela manhã, saiu a notícia aí de que ele comunicou à diretoria que quer rescindir o contrato. Ele deixou bem claro, a opção foi dele, tá? Não foi minha, não foi técnica e muito menos da diretoria do São Paulo. Foi uma opção dele de querer sair aí, tá? E ele comentou também, rapaz, sobre a questão dos reforços, né? Que não precisa ter pressa aí para reforçar, abre aspas. Claro que começamos a criar alternativas
para outros setores que entendemos que talvez precisamos buscar outra coisa. Mas não precisa ter pressa, não que tenha necessidade. Hoje, para estar no nosso grupo, a escolha tem que ser bem assertiva. Temos um grupo qualificado para suprir as perdas. Tem de ser algo bem pensado. Temos discutido com calma, buscando o máximo de informações, tentando evitar o erro. Estando dentro das possibilidades, podemos nos reforçar dentro desses setores, né? Fecha aspas aí para o Carpini. Aí foi perguntado aí para ele, né, sobre a questão do reforço, justamente sobre a questão do lateral esquerda, que só tem o Elton. O Patrick jogou só ontem, saiu no segundo tempo. E sobre o centroavante, né, que tem o Juan, mas também começou no banco e só entrou no segundo tempo. Ele falou que já tem conversa com a diretoria, né, que tem aí buscando informações, analisando o mercado, mas sem pressa, tá? Não precisa ter pressa aí para reforçar, não. E as posições que o São Paulo quer é um zagueiro, vamos falar sobre um daqui a pouco aí, e também um lateral esquerdo, né? Zagueiro e lateral esquerdo aí é as prioridades do São Paulo no mercado, tá? E ele trouxe também ontem o Carpini informação boa. Carpini revela que Igor Vinícius já iniciou a transição, tá? Da contusão que ele teve aí, né? Ele teve um edema na coxa, né, rapaz? Ele teve um edema na coxa confirmado, se ficar alguns jogos fora aí. Mas a boa notícia é que ele já tá fazendo a transição, né, do refis para o campo, né? Já treinando aí com bola, fazendo essa transição aí, o que é uma notícia excelente, né? Primeiro porque ele ficou muito tempo fora, começou a temporada bem aí, logo depois teve esse edema aí, mas tá voltando. O Rafinha vai ficar um tempinho fora, né, cara? Ele tá machucado, jogou no sacrifício contra o Corinthians, jogou no sacrifício contra o Palmeiras. O que acontece? Eu acho nossos três laterais direitos muito bons, tá? O Rafinha, o Igor Vinícius e o Moreira. Mas tem um asterisco em todos eles. Todos eles têm problemas físicos. O Moreira, precisa nem falar, né, cara? Ficou quase um ano passado inteiro fora e tem muito problema de lesão. Aí esperamos que ele consiga ter uma regularidade aí agora. O Igor Vinícius também vem de 2 cirurgias e o Rafinha já tá machucado aí de novo. E o Rafinha tem mais um asterisco. Ele tem 39 anos de idade e é a última temporada da carreira do Rafinha. Ele vai se aposentar ao final do ano, né? Então, a gente tá bem servido de lateral, mas tem um asterisco aí que é a parte física dos jogadores. Mas temos essa boa notícia aí que o Igor Vinícius em breve vai estar de volta, né? Porque já tá fazendo aí já a transição, tá, rapaziada? Enfim, ontem, tá, rapaziada, foi o jogo aí que marcou o jogo de número 100 do Alisson, tá? O Alisson aí completou 100 jogos com a camisa do São Paulo no jogo de ontem contra o Água Santa. Ele que foi o único titular da equipe a jogar ontem, né? De iniciar aí, né? O Luciano entrou depois e tudo mais, mas titular, ele foi o único que iniciou. O resto foram todos reservas. Aí ele completou esse jogo de número 100 pelo São Paulo. Bacana, tá? Foi uma contratação muito contestada, sempre foi muito criticado aí no São Paulo. Porém, né, ele teve problemas de depressão, que ele mesmo revelou, né? Ele mesmo falou sobre isso aí. Porém, cara, o Dorival reinventou o Alisson no São Paulo como volante, né? A dupla de volante ali é ele e o Pablo Maia, se reinventou completamente. E hoje é um jogador muito, muito importante, né, cara, pro sistema do São Paulo, pro funcionamento ali do time. E faz uma bela de uma dupla de volantes com o Pablo Maia, né? Então, bem legal a volta por cima que ele deu aí. Tanto no São Paulo, né, porque ele era um jogador normal, né? Tipo, tanto faz como tanto fez o Alisson em campo aí ou não, e quando estava em campo era muito criticado, né? Então não é tanto faz como tanto fez, né? Porque quando ele estava em campo, às vezes eu criticava muito ele, porque ele era um jogador de lado bem comum. A verdade é essa, um jogador de lado bem comum aí, mas deu a volta por cima, tanto no São Paulo, né? Saindo de ponta para jogar de volante com o Dorival, e tanto na parte pessoal dele, né, cara? Que ele falou que não queria mais jogar futebol, ele deu entrevista boa da vez falando que tava com depressão, que nem queria mais saber de futebol. Ele disse que ligou pro Rui Costa, que é o executivo do São Paulo, para dizer que queria rescindir o contrato, que ele não queria receber nada, que ele só queria parar, irmão, de saber de futebol. Então, muito boa aí as reviravoltas, né, que aconteceu aí com o Alisson, tá? Bom, se por um lado o Alisson completou 100 jogos pelo São Paulo, o Luciano completou 100 jogos no Morumbi, tá? O Alisson foi 100 jogos pelo São Paulo, né? Pelo São Paulo, e o Luciano 100 jogos no estádio do Morumbi, tá? O Morumbi, ele completou o jogo de número 100, e cara, ele tem 100 jogos no Morumbi aí, o Luciano, 41 gols e 6 assistências, cara, impressionante, números excelentes, 100 jogos no Morumbi e 41 gols aí para o Luciano. O próprio São Paulo postou aqui no Instagram e no Twitter algumas estatísticas, né? São 100 jogos, 41 gols, 6 assistências, tá? 69% de aproveitamento dos pontos, aí, né? 60 vitórias,
26 empates e apenas 14 derrotas. A maior vítima do Luciano é o Flamengo, com 4 gols marcados. O maior assistente aí, né, pro Luciano fazer gols é o Nestor, com 4 assistências, tá? E dos 41 gols dele no Morumbi, 25 de pé esquerdo, 12 de cabeça e 4 de pé direito, tá? São as estatísticas aí do Luciano. Lembrando que todos esses números aqui são do Luciano jogando apenas no Morumbi, tá? No Morumbi aí, tá? Sempre lembrar isso aí. Ótimos números, aproveitamento, né, cara? Ele que é muito importante aí para o São Paulo, né, cara? Eu gosto muito dele aí. Acabou perdendo 2 gols ontem, né, cara? Teve chance aí de fazer o dele, mas acabou que não fez. Não, eu particularmente gosto bastante aí do Luciano, tá, rapaziada? Enfim, vamos avançando aí agora e vamos comentar sobre o público, meu querido. Olha só, ontem tivemos no Morumbi aí 36.456 torcedores, tá? Pouco mais de 36 mil aí de público. E, cara, o horário do jogo era muito ruim, né, cara? Jogo aí com transmissão na TV aberta que passou. O horário muito ruim, 9h35 que começou aí o jogo, cara. E assim, foi um público um pouquinho, né? Teve 45 mil nos outros jogos no Morumbi aí, onde teve 36 mil. Se fosse um horário um pouco melhor, teria mais gente aí, né? Um público maior, evidentemente. Até porque tem muita gente cansada também, né, rapaz? Que teve que viajar pra BH, pra ver o São Paulo lá jogar, né? O jogo foi domingo, né? O recorte é muito pequeno de domingo pra cá, né? O horário é ruim, então todos os aspectos aí que causou aí o São Paulo ter um público menor do que vem tendo. Mas o nosso público menor é 36 mil pessoas, né? O que é uma notícia aí maravilhosa. O público menor é 36 mil pessoas aí, tá? Enfim, rapaziada, vamos avançando agora, tá? O nosso queridíssimo e amado Muricy Ramalho concedeu aí uma entrevista pro canal do Nilson César, né? Que é narrador aí, né? Tava o Nilson César lá, o Gabriel Sá também tava, né? E ele deu aí essa entrevista e vamos começar aqui com um trechinho que ele fala sobre o Luan, né, cara? O Luan que é literalmente um incógnito no São Paulo. O incógnito você vai saber se ele fica ou se ele sabe, porque ele tá fora dos planos, né? E na entrevista pro Nilson César, cara, o Muricy falou o seguinte sobre o Luan, abre aspas. O comportamento dele tá excelente. Lá atrás, há uns 2 anos, teve um probleminha e eu fui um dos caras que conversou muito com ele. Agora ele tem que convencer o técnico, não adianta, tem que respeitar o estilo de jogo dos treinadores, tá? Fecha aspas aí. Então tá aí, o Muricy falando que o comportamento dele tá excelente, porém, um tempinho atrás aí, né, ele teve alguns problemas e o Muricy foi um dos caras a conversar aí com ele, né? Essa questão aqui que ele fala é interessante, tem que respeitar o estilo de jogo do treinador. Não adianta, tá? Foi o que ele comentou aí. Isso aqui é interessante, porque, por exemplo, se você for pegar o time do Dorival, por exemplo, né? O Alisson e o Pablo Maia, que são os 2 volantes ali, até mesmo o Gabriel Neves, que iniciou bem assim quando o Dorival chegou, são 3 volantes aí completamente diferentes, né? Do Luan, né, cara? O Luan é um volante mais de contenção, aquele camisa 5 pitbull, né? E ele não faz o estilo de jogo que o Dorival gosta. A gente viu o Pablo Maia jogar aí com o Gabriel Neves e depois Pablo Maia e Alisson, né? E o Carpini até agora também não deu nenhuma oportunidade aí pra ele, né? Enfim. E o Muricy Ramalho também, rapaziada, falou sobre o Wagner Leonardo, que é o zagueiro aí do Vitória, se destacou na Série B pelo Vitória aí. E o Muricy falou o seguinte, abre aspas. Difícil falar de nomes, mas o Wagner Leonardo é o tipo de jogador que a gente gosta bastante. Jogador de construção. É uma posição que a gente está olhando com muito carinho, tá? Fecha aspas aí para o Muricy Ramalho, falando, né, que gosta muito do Wagner Leonardo. E o Arnaldo Ribeiro, ontem, depois do jogo contra o Água Santa, né, ele deu a informação de que o Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória, é um dos jogadores que está no radar, naquela famosa lista, né, de reforços aí, ou de jogadores que o time tá analisando. É aquele negócio que a gente sempre comenta com vocês. Pô, o time que é um atacante, pô, tem uma lista com 10 atacantes, com 15 atacantes. Que é um zagueiro, tem uma lista com 10, com 15, com 20 zagueiros aí, né? E o Wagner Leonardo é um dos zagueiros aí que o São Paulo tá de olho no mercado. O Wagner Leonardo, cara, ele é um zagueiro aí construtor, tá? De construção de qualidade, de saída de bola, e é exatamente o que o São Paulo quer, né? O próprio Belmonte, do Casares, já confirmou isso aí em entrevistas que o São Paulo tá de olho no mercado, mas não é qualquer zagueiro que o São Paulo tá de olho aí no mercado, né, cara? Um zagueiro de construção, de qualidade técnica pra sair jogando, né? A gente tinha o Beraldo que fazia isso, porém ele foi embora, né? E a gente agora tá de olho aí
né? O São Paulo tá de olho aí, né, nessa posição, mas com um zagueiro que saiba construir. É aquele jogador, cara, que tem a qualidade como se fosse um meia, podemos dizer assim, né? Como era o Beraldo, por exemplo. O Beraldo podia botar ele de volante, de meia, e que ele ia pegar a bola, irmão, ia dar tapa pra cá, porque o moleque tem muita qualidade técnica. E não pode ser qualquer, não pode, o São Paulo não quer qualquer zagueiro, né, cara? O zagueiro aí, construtor de qualidade técnica, cara. O zagueiro meia, podemos dizer assim, né, nessa era moderna aí, daquele jogador de construção de qualidade técnica, tá? Então esse é o estilo de zagueiro que o São Paulo quer aí, tá? Vamos avançando agora, rapaziada, vamos comentar sobre o Juan que fez gol aí ontem. Informação aqui do Gabriel Sá. O São Paulo iniciou as conversas para renovar o contrato do atacante Juan, que se encerra no final do ano. O tricolor já apresentou uma primeira proposta de renovação ao atleta. O staff de Juan deve retomar com uma contraproposta nas próximas horas ou dias, pedindo a mudança de alguns termos para avançar. Mas o acordo é visto com otimismo, tá? São Paulo já iniciou, já enviou uma proposta aí pro staff dele para renovar o contrato e, né, o staff ali quer fazer algum reajuste ali nesses termos, né, e deve fazer aí uma contraproposta para o São Paulo, né, acertar a renovação de contrato com o Juan, né? Enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar aí essa situação, tá? Bom, vamos comentar aí sobre o Rames Rodrigues, rapaz. A gente teve aí a notícia ontem, né, de que o Rames vai rescindir com o São Paulo. O Carpini já confirmou aí também, como a gente comentou. E o que acontece? O Alexander Vieira traz uma informação aqui muito importante, né, que em relação a dinheiro, né, a parte financeira aí do Rames Rodrigues. Rames Rodrigues vai abrir mão de 17 milhões para rescindir com o São Paulo. O colombiano tinha um salário na casa dos R$1 milhão até junho de 2025. As dívidas, tá, que o São Paulo tem com ele, tá? A dívida. As pendências em relação a luvas que o clube não confirma, mas também devem ficar para trás. A rescisão deve ser assinada já nos próximos dias, tá, rapaziada? Então, né, a rescisão de contrato está sendo formalizada aí para ele assinar. E tá aí a informação que o Alexandre Vieira traz, né? Que ele tinha um salário de cerca de R$1 milhão até junho de 2025, que é o contrato dele. E ele vai abrir mão de 17 milhões, né? Que era o dinheiro que ele tinha aí para receber durante todo o contrato dele com o São Paulo, que vai até junho de 25 aí. E o São Paulo tem aí luvas atrasadas com ele, que as Paulo tá devendo as luvas aí, né? Os caras do São Paulo não confirmam, mas as informações que tem é que o São Paulo tá devendo luvas aí pro Rames, e ele vai abrir mão dessas luvas também para poder rescindir o contrato aí com o São Paulo, né, cara? Enfim, é complicada essa questão de rescisão, né? Mas se ele abrir mão de tudo aí para rescindir, pelo menos o São Paulo não vai ficar devendo nada pro Rames, como aconteceu com o Daniel Alves, né? Não gostei de lembrar aí, mas só que faltava também o Rames ir embora para ficar devendo para ele, né, cara? Fazer acordo para pagar o Rames e o Rodrigues aí seria uma piada de mau gosto, né, cara? Mas enfim, o São Paulo acerta tudo que tem que acertar aí com ele, né? Questão a essas luvas aí que estão atrasadas do Rames Rodrigues, tá? Algumas informações já tem em relação a isso, o próprio Alexandre Vieira trouxe aí, o UOL trouxe, né, cara? O Éder Traskini, que cobre o São Paulo no UOL, trouxe informação de que o São Paulo tem dívida aí de luvas com ele. Apesar que ninguém confirmou no São Paulo, mas informação aí tem, né? Bom, vamos aguardar aí. Se for, né, olhando pelo lado bom aí, do Rames Rodrigues, se ele for embora, não, ele vai embora, né? Vai rescindir, a formalização da rescisão já está sendo feita. E deve, né, ele assinar aí hoje ou amanhã, né, não deve demorar muito tempo aí não. O bom, né, porque ele vai abrir mão de tudo, como informou aqui o Alexandre Vieira, né. Só faltava também o São Paulo rescindir o contrato com o jogador e fazer acordo para ele ir embora, né. Rescinde o contrato com o cara e fica devendo o cara. Aí não dá certo, né, cara. Você tinha que no mínimo vender se fosse a situação aí, né. Mas a rescisão, pelo menos, ele abre mão de tudo, né. Enfim, é isso, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.